Porque automaticamente, quando ela é perfeccionista, ela torna, assim, o pessimismo um peso. Traz para si um jugo, né? É um peso bem forte que ela valoriza muito mais o erro do que os acertos. São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dirigir Transforma. Aqui nós discutimos as estratégias para você conquistar sua independência ao volante sem depender da ajuda de amigos, parentes ou autoescola. Eu sou a Jennifer Martinez. Eu sou a Mônica Martinez. E eu sou o Michael Martinez. E o tema de hoje é conhecendo a característica que mais fortalece o fracasso ao volante e como evitá-la. Enfim, Michael, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender um pouco o que é fracasso em dirigir. Então vamos significar o fracasso em dirigir? O fracasso de dirigir basicamente é quando a pessoa se propõe a dirigir, seja ela uma pessoa de primeira habilitação ou uma pessoa que já tirou a habilitação, e por algum motivo, hoje ela não dirige. Né? Considerando o primeiro caso da pessoa que tentou tirar a habilitação, é aquela pessoa que não completou o processo. A gente pode dizer que essa pessoa ela está temporariamente vivendo essa fase do fracasso na direção veicular. Mas isso também atinge as pessoas que já têm habilitação, né? Que é o nosso público que assiste os nossos conteúdos, que é a pessoa que tem a carteira de motorista e hoje ela depende, por exemplo, de pegar uma carona com alguém, ela depende de pagar um táxi, um motorista de aplicativo, ou muitas vezes ela vai até mesmo a pé aos lugares, mesmo tendo o carro na garagem e a habilitação no bolso. Então, para essa pessoa que vive essa realidade, a gente significa isso como o fracasso na direção veicular, mas é um fracasso temporário. E esse fracasso, Michael, abrange uma grande quantidade de pessoas, né? Tem um grande número de pessoas que a gente tem visto isso no decorrer do nosso trabalho. Sim, conforme nós já fizemos alguns levantamentos, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 6% da população mundial de pessoas habilitadas não dirigem por causa do medo, né? Que é chamado amaxofobia, o medo de dirigir. E em 2020, o nosso país ele registrou aproximadamente 74 milhões de motoristas habilitados. Se a gente aplicar essa estatística no nosso país, 6% de 74 milhões vai dar mais ou menos 4 milhões de pessoas. Vai dar um pouco mais do que 4 milhões de pessoas que estão hoje vivendo nessa situação, que tem habilitação e não dirige. Caraca, é muita gente. É muita gente nesse contexto. E é sofrido, né, isso para a pessoa. Sim, e sabe o que mais me alerta é que esse número ele enquadra somente as pessoas que têm a habilitação e não dirigem. Não está levando em consideração aquelas pessoas que não conseguiram tirar a habilitação ou nem tentaram por causa do medo. O que significa que esse número ele é potencialmente até maior do que esses 4 milhões. Então realmente são muitas pessoas que hoje estão nessa situação que a gente chama de fracasso na direção veicular, e como eu disse, pode ser algo temporário na sua vida, se assim você quiser. Então, para você que pensou em algum momento que é só você que tem esse problema, tá aí a estatística. O número é elevadíssimo, né? E, Maicon, qual é a característica que mais fortalece o fracasso na direção veicular? Então, a pessoa que está passando por esse processo de tentar vencer com esses bloqueios, com essas limitações, a característica que mais trava o processo de desenvolvimento, que é o foco central do nosso episódio de hoje, é o perfeccionismo. O perfeccionismo é a grande barreira de muitas pessoas, é o calcanhar de Aquiles de muitos. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai tratar nesse episódio de hoje. Realmente, o perfeccionismo, ele pega muito as pessoas que se enquadram nesse quadro. Mas o perfeccionismo não é encarado como algo bom para muitas pessoas? Ou ele é algo ruim? As pessoas confundem isso? Sim, as pessoas confundem.
existe uma linha muito tênue que separa o perfeccionismo da pessoa que está em constante busca pela sua melhor versão, pela sua excelência naquilo que faz. E é normal, é comum a gente ver as pessoas enxergando as duas coisas, os dois cenários, como o mesmo cenário. Só que são coisas totalmente distintas. Quando eu sou perfeccionista, eu tenho algumas características específicas desse tipo de comportamento, mas quando eu sou um constante buscador da excelência, eu tenho outras características que são exclusivas desse comportamento. Mas como são muito próximas uma do outro, então não é incomum nós vermos as pessoas confundindo e colocando tudo isso dentro da mesma sacola. Então, sim, as pessoas confundem. E esse é o problema. E qual a diferença, Maicon, dessas características entre o perfeccionista e aquele que busca a excelência? A pessoa que ela é perfeccionista, ela nunca está pronta para executar enquanto ela não tiver 100% de certeza que vai ser tudo 100% perfeito. Se não for para ser perfeito, eu nem executo. Esse é o pensamento implícito que essa pessoa que é perfeccionista vive. Agora, a pessoa que busca a excelência constantemente, ela pode sim ser confundida pelos olhos de quem está vendo externamente como perfeccionista. Só que qual é a diferença dos dois? A diferença é que o buscador da excelência, ele executa, mesmo quando ele sabe, ele tem a ciência que não vai ser perfeito. Então, podemos dizer que a principal diferença entre os dois são duas: a tolerância ao erro e a execução. Porque se eu não tolero o erro, eu não executo. Logo, se eu não executo, eu nunca vou ser perfeito. Portanto, o perfeccionismo ele gera paralisia. A pessoa não executa porque ela está em busca da perfeição. Mas o perfeccionismo ele é uma ilusão. Porque a gente chega num determinado momento que a gente percebe que a excelência, ou vamos dizer assim, o perfeito, ele só pode ser fruto da prática. Não tem como você atingir a perfeição ou a excelência naquilo que você não pratica. Logo, a pessoa, quando ela percebe, por ser perfeccionista, que ela não vai conseguir executar aquilo com perfeição, 100% perfeito, ela não executa. Ela bloqueia o treinamento e, consequentemente, ela torna-se bloqueada ali. Não consegue romper, porque não existe a possibilidade dela atingir o perfeccionismo na direção sem ela ter o treinamento. Exato. Então, ou seja, ela se torna um aprendedor, porque é aquela questão, né? A pessoa aprende lá um pouquinho. Aí ela olha, mas tem algo para mim aprender mais. Como ela quer ser perfeita no que vai executar, ela fala, não, então eu tenho que aprender o passo seguinte. Aí ela vai lá, aprende o próximo passo. Só que ela descobre que tem mais alguma coisa depois desse próximo passo. E ela quer continuar aprendendo para, na hora que ela for executar, ela executa perfeitamente. Só que é o que você falou, realmente uma ilusão, porque a pessoa só aprendendo, que experiência que ela está adquirindo? Na prática nenhuma, né? Só conhecimento, que não é utilizado para executar. Isso, e conhecimento sem prática não serve de nada. Então, o perfeccionismo, ele torna-se uma barreira, né? Uma verdadeira barreira para que a pessoa desenvolva, porque ninguém na direção veicular já vai iniciar perfeito. Exatamente, a pessoa ela contrai, ela coloca sobre os próprios ombros uma responsabilidade inalcançável, que é a perfeição logo na primeira execução, porque ela é perfeccionista. Isso, vale a gente falar, né, salientar que o perfeccionismo, ele pode ser uma qualidade em algumas áreas, não na direção veicular. Exatamente, não na direção veicular. Na direção, você tem que buscar ser a pessoa que a todo momento está procurando melhorar, principalmente no processo inicial de desenvolvimento. O que isso significa? Significa que você vai buscar a informação necessária para executar uma determinada tarefa. E depois que você tem as informações, como a Jennifer citou, o processo de aprendizado ele é infinito. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente não sabe. Então, por isso que a pessoa que está buscando constantemente a excelência, ela tem que entender que existe um limite pela qual ela tem que buscar o conteúdo para que ela possa executar aquela tarefa. Ela entende que os erros irão acontecer nessa jornada. Ela vai entender que tá tudo bem errar.
apesar algo dela... natural errar. É Isso. ser humano. Apesar dela não querer, dela não desejar, dela não buscar o erro, ela sabe que o erro vai acontecer, mas ela enxerga aquilo como uma oportunidade de melhorar. E assim ela continua num processo constante de evolução que não para. Então a pessoa que, quando a gente olha para uma pessoa e ela está ali, vamos dizer, submersa num processo de aprendizado e tal, muitas vezes alguém de fora pode chegar e olhar, falar, nossa, por que estudar tanto? Por que fazer tanto assim, dessa forma, tal? Não precisa ser perfeito. E é por isso que eu digo que muitas vezes a pessoa que está buscando a excelência, ela pode ser interpretada por outras pessoas como perfeccionista, mas o que a gente analisa para diferenciar um perfeccionista de um buscador de excelência é a execução. Se a pessoa se permite executar, se ela se permite errar e aprender com os erros, então ela é um buscador de excelência e não um perfeccionista, porque o perfeccionista ele fica preso nessa ilusão de que ele precisa aprender para fazer com perfeição no momento de fazer. E quando ele se depara que ele nunca vai conseguir atingir a perfeição na primeira execução, porque isso é estatisticamente improvável, isso não existe em nenhuma outra área da nossa vida, ele não executa. Ele trava, porque ele sabe que ele vai errar. Portanto, ele é perfeccionista, ele não faz. Inclusive, tem alguns casos de perfeccionista que às vezes até vai para a primeira execução. Só que porque o carro não ficou exatamente do jeito que ele quer, nos milímetros e tal, ele desiste. Simplesmente, não ficou bom, ficou horrível, ficou uma caca. Simplesmente abandona. Então, isso também é uma outra característica do perfeccionista, que às vezes ele quer enfrentar. Só que, por não ficar exatamente, ele desiste também. Exato. É a característica que eu citei da intolerância, né? A pessoa, ela não tolera o erro. Ela exige muito de si mesmo. E por isso se torna um fardo pesado. Muito pesado, né? Nós precisamos, assim, reconhecer a nossa humanidade, né? Que nós temos a necessidade, às vezes, de falhar no início. Não é uma necessidade, é um fato. Sim, é um processo de evolução normal da vida, normal. Né? Então, para você que está nos ouvindo aí, que é perfeccionista, é bom que você entenda e saiba discernir direitinho a diferença entre o perfeccionista e o buscador de excelência, né? Porque o perfeccionismo, ele te atrapalha na evolução, especificamente na direção veicular. Porque nós temos visto no decorrer, né, desses anos de trabalho, o quanto o perfeccionismo segura pessoas capacitadas de avançar. Exatamente. E as pessoas se privam de ter aquilo que elas poderiam ter na vida dela por não se permitir a execução, por ter aquela sensação de que ela vai errar, mas ela não tolera. Então, aprenda a tolerar o erro como parte do seu processo evolutivo. Aquilo que não te mata, te fortalece. Então, aprenda a se fortalecer. É importante que você entenda que quando você enxerga os erros, você pode facilmente vincular esses erros como uma fraqueza. E quando você assume as suas fraquezas, você fortalece, você potencializa a sua força. Porque você está consciente, então você permite o erro como parte do processo. Logo, você perde para ganhar, você erra para aprender. Então, é importante você aceitar os erros como parte desse processo, para que você possa sempre dar o próximo passo e não ficar paralisada por causa do perfeccionismo. Ô, Maico, e já avançando um pouquinho, o perfeccionismo ele é algo muito comum nesse universo de pessoas que estão buscando a independência em dirigir? Olha, eu diria que sim. Principalmente nesse cenário das pessoas que estão nesse processo de romper com os bloqueios e com as limitações, que já tem históricos de tentativas em cima desse objetivo e não conseguiu. Muitas vezes o que trava a pessoa de continuar nesse processo evolutivo é justamente essa característica que a gente está trabalhando em pauta aqui. Então isso é muito presente, isso é muito real na vida das pessoas, estatisticamente, que estão dentro desse cenário. Não digo todos os motoristas do Brasil ou do mundo, mas para esse grupo, para essa classe de pessoas, a gente consegue perceber como que isso predomina na grande maioria das pessoas. Então, sim, isso é uma característica quase que generalizada
para as pessoas que estão nesse processo de lutar, de enfrentar e conquistar a independência. Exatamente, conquistar sua liberdade, poder, principalmente com esse negócio de pandemia, né? As pessoas têm que usar transporte coletivo, onde tem uma contaminação muito alta, então tira até, às vezes, a sua saúde, né? A própria segurança da vida da pessoa, né? Exatamente. Coloca ela em risco. A qualidade de vida social é completamente outra. Mas aproveitando aqui, Maico, como que foi que você descobriu isso, que o perfeccionista, ele tem essa dificuldade, baseado em quê? Qual é a tua experiência? Bom, o meu contato com esse universo dessas pessoas que estão lutando para conseguir vencer essa fase, essa área da vida, me coloca num estágio de percepção onde eu consigo ver nitidamente como que isso é abrangente nessa classe de pessoas. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo, para alertar, para abrir os seus olhos o quanto isso pode, de repente, prejudicar a sua jornada. Então, é a minha experiência, a sua experiência provavelmente também. Né? Desde o princípio, né? Quando a pessoa começa a sua jornada de condutor, primeira habilitação, o perfeccionismo tende a atrapalhar. Ele já se destaca logo no começo. Logo no começo. Então, essa pessoa que se destaca logo no princípio, possivelmente, se ela não se tornar um buscador de excelência e abandonar o perfeccionismo, ela será uma pessoa que junta-se a esse grupo de ter a habilitação como um troféu na carteira ou na gaveta. E o objetivo do Dirigir Transforma é trazer para você o entendimento do que acontece dentro da cabeça do ser humano, que as pessoas confundem o perfeccionismo com o buscador de excelência e fica preso nesse contexto. E você não está sozinha. Nós estamos aqui trazendo conteúdos semanalmente para você, para te ajudar a entender e sair desse lugar de frustração, que é o fracasso ao volante. E dar o próximo passo, né, na jornada. Tá, mas enfim, a gente já entendeu o que é o perfeccionismo, quantas pessoas que acomete o perfeccionismo, né? Mas como que surge o perfeccionista? Aí tá uma outra excelente pergunta. Muitas vezes a pessoa que sofre desses bloqueios por conta do perfeccionismo, ela não entende da onde veio, da onde surgiu. Será que eu já nasci com isso? Será que eu já nasci destinada a ser uma pessoa perfeccionista? E na verdade, se a gente olhar um pouquinho para trás, as chances são que você vai encontrar o desenvolvimento disso desde a sua infância. O que acontece? Nós, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre o desenvolvimento da vida dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos, porque nós temos influência direta em conseguir modificar eu não diria, mas influenciar a forma com que os nossos filhos enxergarão o mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu vou citar um exemplo aqui de uma história que uma vez eu ouvi, eu achei que fazia total sentido. Imagina que você comprou um cachorrinho. Como que chama quando nós estamos ensinando o cachorrinho a fazer o xixi no jornal? Como que chama esse processo de ensinar o cachorro a fazer as necessidades num lugar específico? Na verdade, nós estamos domesticando esse cachorrinho. Exatamente, essa é a palavra. Domesticação. Quando ele vai lá e faz no lugar certo, o que a gente faz? A gente vibra junto com o cachorro. Parabéns, você acertou, não sei o quê. A gente vibra com o cachorro porque a gente está dando um incentivo emocional, porque ele acertou. Mas quando a gente percebe que depois de instruir, depois de orientar, o cachorro vai lá e faz as necessidades dele no lugar errado, o que a gente faz? Lança o sapato na moleira dele. Exatamente. Eu ia falar corrigir, mas ficou legal. A gente briga, a gente raia com o cachorro, a gente... enfim, esse é o processo de domesticação. E se a gente parar para analisar, isso acontece também com nós, seres humanos. O sistema nos domesticou a seguir um padrão, a entender um padrão. Imagina assim, uma família vai sair para tomar um sorvete, vai no shopping, um passeio qualquer. Aí a criancinha dos seus 3, 4 anos de idade vai lá se trocar sozinha, pôr a própria roupinha. Aí ela volta com as roupas todas erradas.
Colocou a gravata do pai, colocou o vestido grandão da mãe, num pé um sapato, no outro pé o outro sapato. Quando os pais olham para essa criança, o que elas falam? No mundo que a gente vive, assim, ó, é mais ou menos o que a maioria das pessoas tendem a falar. Não, assim você não pode fazer assim é feio. As pessoas vão rir de você. O que as pessoas vão pensar de você? Então, quando a gente faz isso, a gente acabou de domesticar essa criança. E a criança, ela aprende. Ela diz assim, então quer dizer que o que as pessoas vão pensar de mim é mais importante do que o meu próprio bem-estar? Aprendi. Então ela foi domesticada. Agora eu vou te dar um outro exemplo de domesticação. Imagina que a família, os pais e a criança está almoçando numa churrascaria. Jantando numa churrascaria. Aí a criança, dos seus 4 aninhos de idade, vai lá colocar a coca dentro do copo. Sem querer, a criança derramou e fez aquela lambança em cima da mesa. O pai já olhou para aquela situação e já começou a gritar com a criança. Eu não acredito que você fez isso, você derrubou coca, olha aí, agora eu vou ter que chamar o garçom, derrubou coca na sua mãe, olha a lambança que você fez. Imagina o pai dando esse literal esporro na criança ao vivo, assim, na frente de todo mundo. Você só atrapalha, tudo que você faz atrapalha. Isso, onde assim você não tem idade para colocar a coca dentro do copo. Num cenário como esse, o que está acontecendo? Uma domesticação. A criança, olhando para esse cenário, ela acabou de aprender que, então quer dizer que quando eu for tentar algo novo e errar, é isso que vai acontecer comigo? Eu vou passar vergonha nos meus pais, em mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Então ali acabou de acontecer um novo processo de domesticação. Então se a gente olhar lá para trás, lá na infância, as chances são que esse perfeccionismo ele nasceu da estimulação dos próprios pais, nas maioria das vezes, de supervalorizar a opinião das outras pessoas acima da própria opinião. Exatamente. E quando isso acontece, a pessoa, ao crescer, ao amadurecer, ela aprende, na pior situação possível, que errar não é normal. Errar é horroroso. Errar é péssimo. Errar é vergonhoso. Errar é humilhante. Ela aprende com a vida que errar é tudo isso de ruim. Então, o que naturalmente num processo de sobrevivência ela começa a fazer? Ela começa a evitar os erros. Porque o sistema fez com que ela entendesse, passasse a entender que errar não é um erro. Errar é fracassar. Errar é um fracasso. O sistema faz com que nós entendamos que quando você erra, você fracassou. E quando você acerta, você obteve sucesso. E aqui nasce a primeira grande crença limitante. Aqui nasce um grande problema. Porque as pessoas entendem que quando elas erram, elas são fracassadas. E quando elas acertam, elas obteve o sucesso. Mas na verdade não é assim. E é onde surge o perfeccionismo, porque ela errou, com isso ela vai passar a não querer tentar novamente para não errar. Então ela para de tentar. É onde volta naquilo que a gente falou. Ela só quer ficar aprendendo para não errar. Então é onde já começa aquele perfeccionismo dentro da pessoa. Porque desde criança ela foi domesticada a entender que o erro é um fracasso muito doloroso, humilhante e vergonhoso. Portanto, no processo de desenvolvimento, ela aprendeu a entender que ela deve evitar o fracasso, ela deve evitar o erro. E é por isso que a pessoa que é perfeccionista, ela se priva literalmente de agir com medo de errar. Porque ela entende que se ela errar, o que as pessoas vão dizer dela se ela errar? E a partir desse esclarecimento, fica bem notório o motivo que a pessoa que é perfeccionista, ela fica realmente presa dentro desse contexto. Exatamente. É sofrido isso para a pessoa. Só que a partir do momento que ela tem esse entendimento, que o perfeccionismo, ele não combina e não vai somar positivamente para você na direção veicular. Então você tem que passar a ser um buscador de excelência. Você tem que passar a ser um buscador de excelência e deixar o perfeccionismo, porque hoje você já é uma
pessoa adulta e você tem o entendimento e o domínio sobre as suas emoções. E nós estamos aqui exatamente para te ajudar a entender esse processo, entender como funciona e como tem que ser. Baseado em tudo isso, Maicon, como se resolve esse problema e por onde nós devemos começar? Muito bem. Então, com esse esclarecimento, a gente já começa a entender qual é o caminho que deve se tornar uma realidade na vida dessas pessoas para desconstruir esse perfeccionismo. E qual é esse caminho? Primeiro você precisa entender que o erro, ele não é um fracasso. Vamos combinar o seguinte, entre nós aqui, entre nós e você, não existe mais sucesso e fracasso. Pensa que não existe mais sucesso e fracasso. Só existem, tudo na vida são resultados. São resultados, pronto. Não existe mais sucesso, não existe mais fracasso. Só que os resultados, eles podem ser os resultados que você quer ou os resultados que você não quer. Quando você executa alguma coisa e você obtém um resultado que você não quer, o que você faz? Você melhora. Você muda o jeito de fazer, você modifica alguma coisa, você aprende com aquela primeira situação onde você obteve um resultado que você não quer para buscar um resultado que você quer. Então, quando você tem esse modelo de pensamento, você consegue estar mais suscetível, mais flexível, mais permissiva ao erro, que não é mais um fracasso, e sim um resultado que você não quer. E quando você tem um resultado que você não quer, você muda o jeito de fazer. Aprende, de repente, a corrigir aquele erro para buscar o resultado que você quer. Só que qual que é o grande X da questão aqui? Existe uma coisa que está entre você e o seu resultado. E essa coisa chama-se estratégia. E o que você precisa entender? É que a estratégia que você usa para obter um resultado vai levar você para um resultado que você quer, um resultado que você não quer. Portanto, olha como que ficou simples. Se você está executando uma estratégia para obter um resultado e o resultado que você tem é o resultado que você não quer, basta mudar a estratégia para obter um resultado diferente daquilo. Só que para tudo isso, você tem que começar a enxergar que tudo depende de um processo, de um ciclo onde você tem que agir para mensurar os resultados e então definir, foi bom ou foi ruim? Se foi ruim, o que eu preciso mudar? E aí você evolui. Então você tem que começar a encarar o erro como uma oportunidade de melhorar, porque ele não vai definir você como uma pessoa fracassada só pelo fato de você ter errado, que é o que o sistema por anos, de repente, fez com que você entendesse. Poxa, se eu errar, eu sou uma pessoa fracassada. Isso não é verdade. Você não precisa colocar esse peso, essa responsabilidade sobre os seus ombros. Se você errar, é simplesmente um resultado que você não quer. E para isso, basta mudar a estratégia, o jeito de fazer. E aí você vai buscar um resultado que você quer. Então é aceitando os erros como parte do processo, como uma oportunidade de melhoria, que você começa a mudar essa realidade na sua vida. E como que a pessoa atinge o resultado que ela quer se ela enxerga tudo de uma forma negativa? Ou seja, ela não consegue visualizar as coisas boas, o passinho de cada vez, o degrauzinho de cada vez, como que ela vai conquistar o resultado que ela quer, se ela não consegue enxergar as coisas boas? É o seguinte, a pessoa que tem essa tendência ao perfeccionismo, ela tem uma visão muito aguçada para enxergar aquilo que ela errou. Portanto, é difícil ela valorizar as pequenas coisas que ela acertou. Só que enxergar tudo isso é uma parte muito importante para que você consiga vencer o perfeccionismo. Enxergar o seu progresso, enxergar a sua evolução, né? Você ia falar alguma coisa? Às vezes a pessoa, né, que tem o perfeccionismo, isso a gente vê no trabalho, lidando com as pessoas que estão dentro do cenário. Ela é perfeccionista, ela está ali em aula, ela foi bem a aula toda e de repente ela errou uma coisa. O que pesa para ela? Não é tudo aquilo que ela acertou. Não é tudo aquilo que ela acertou. É o que ela errou, né? É o que ela errou. Então, todo o conteúdo que ela aprendeu, que ela executou bem, ela simplesmente não valoriza. Não tem valor. Porque
automaticamente, quando ela é perfeccionista, ela torna, assim, o pessimismo um peso. Traz para si um jugo, né? É um peso bem forte que ela valoriza muito mais o erro do que os acertos. Isso, porque ela treinou a mente dela por anos, a enxergar o erro. Para quê? Para evitar o erro. Para quê? Para evitar o julgamento das pessoas. Por quê? Porque ela aprendeu a valorizar isso acima de tudo, acima de si própria, acima do próprio bem-estar. Então ela tem treinamentos de anos e anos buscando enxergar as coisas ruins para eliminar essas coisas ruins em busca da perfeição. Portanto, para a pessoa conseguir evoluir num processo claro contra o perfeccionismo, essa pessoa ela precisa começar a treinar a sua mente a enxergar as coisas, as pequenas coisas boas. Por mais que eu pegue, vamos imaginar que isso aqui é um tijolo, por mais que isso daqui seja um tijolo que hoje você tem nas suas mãos, se você não valorizar esse simples tijolo, é impossível você conseguir construir, por exemplo, colocar o último tijolo lá da parede se você não colocar o primeiro lá embaixo. E cada tijolo dentro da construção de uma casa, de uma parede, ele faz parte, ele tem uma participação fundamental para a construção. Então, qual que é o erro dessas pessoas? Elas olham para aquele tijolinho e falam, isso é só um tijolo, o que é um tijolo perto de uma casa? Não tem significância nenhuma para ela, né? Não tem, mas vai construir uma parede sem colocar os tijolos de baixo. E você não constrói. Então você precisa começar a treinar a sua mente, isso é um treinamento mental, de verdade. Sim. Treinar a sua mente a começar a exercer a gratidão. Primeiro você tem que perceber. Depois que perceber, você tem que exercer a gratidão sobre aquela pequena conquista, para que aí você comece a reequilibrar essa balança que pende só para o lado negativo. Quando você começa a colocar, imagina comigo que você tem um pesão aqui que é uma coisa super negativa, aí você colocou um tijolinho positivo ali, não fez muita coisa, mas mas tinha outro tijolinho positivo ali, você colocou, já tá cheio de tijolo positivo ali, e essa balança ela tá equilibrada. Então você vai, com o tempo, exercendo a gratidão e sabendo valorizar as suas pequenas conquistas, seus pequenos passos na direção certa, com o tempo você vai conseguindo reformatar a forma com que você percebe, inclusive o ambiente externo, tudo aquilo que está à sua volta. Então você passa a não enxergar só as coisas negativas, mas sim de uma forma mais real e equilibrada. E isso é muito difícil, diga-se de passagem, no começo desse processo de treinamento, né? Treinar a gratidão no começo é muito difícil. Sim. Então quando você se pergunta, por exemplo, o que houve de bom num cenário, no meu treinamento de hoje? O que houve de bom? Pode ser que no começo você nem perceba, nem consiga perceber as primeiras coisas que houve de bom. Mas estudos apontam que só o fato de você se perguntar o que houve de bom já começa a trabalhar essa parte do seu cérebro para começar a perceber as coisas boas no sentido de reequilibrar a forma com que você enxerga. Então, mesmo que é difícil e talvez você no começo nem perceba as coisas positivas, se preocupar em enxergar já é um excelente começo. E querendo ou não, dá para analisar em tudo do seu cotidiano. Só o fato da pessoa acordar bem, com saúde, já é um motivo de gratidão, né? Então, tem várias coisas no dia que a pessoa consegue analisar o que ela pode ser grata por aquele dia, dentro daquele dia, né? Então, o fato de acordar, tá bem, tem saúde, tem um emprego, ou tem alguma coisa, tem comida na mesa, tudo isso, cada detalhezinho é o suficiente para a pessoa ser grata. E eu vou aproveitar e dar aqui para vocês um exemplo de um caso que nós trabalhamos juntos e essa pessoa, essa aluna, uma pessoa querida, que tinha esse problema de perfeccionismo, que hoje é uma buscadora de excelência. Mas um exemplo rápido e simples, né? Ela começou a romper, estava indo muito bem, mas o perfeccionismo sempre foi assim uma barreira muito grande, que ela foi vencendo e ela já venceu, graças a Deus. Porém, teve uma das vezes que ela saiu, fez todo o percurso que ela tinha que fazer naquela saída, né? Fez o trajeto, tudo bonitinho, foi, estacionou, voltou para casa,
guardou o carro na garagem e o carro ficou um pouquinho torto dentro da garagem. Ela simplesmente desligou o carro e entrou em contato comigo e falou: não é para mim, não é para mim, eu não vou mais porque eu não tenho condições. Ou seja, eu fui ter com ela e ela me passou que fez tudo e ela me falando todas as coisas boas, porém, ela queria desistir naquele momento apenas porque o carro ficou torto. Na garagem. Na garagem. Ela tinha feito o trajeto todo, tudo que ela organizou para fazer no decorrer daquele trajeto, ela conseguiu executar. Não aconteceu nenhum acidente, ela não teve nenhuma experiência desagradável no caminho. E só para complementar, era uma pessoa que não dirigia desde 2014. E ela conseguiu fazer esse primeiro trajeto de tirar o carro da garagem, sair lá para a rua, dar uma pequena volta, fazer um estacionamento, voltar. Olha quantas coisas boas poderiam ser observadas. Na verdade, essa balança ela estava muito mais pesada, entre aspas, para o lado positivo e tinha só um tijolinho negativo lá do carro ficou torto. Mas ela estava treinada. E não foi muito torto, não. Na foto que eu recebi era um pouquinho, tipo quase em cima da faixa, pouca coisa torta, entendeu? Mas ela supervalorizou o erro e desvalorizou os acertos. Então, assim, para quem é perfeccionista e vai sair desse lugar de perfeccionismo para ser um buscador de excelência, tem jeito, mas você precisa literalmente decidir a valorizar, né, os pequenos avanços e não dar tanto valor aos erros. Claro que é errando que se aprende, dizia o ditado antigamente, né? É errando que se aprende. O erro, ele não pode ser uma prática. Persistir no erro é a burrice, exatamente, né? Diz o ditado popular. Se você persiste no erro, então, de fato, você precisa melhorar. Mas errar é humano. Exatamente. Então, a notícia boa é essa. Tem jeito. Se não está conseguindo o resultado que quer, muda um pouquinho a estratégia, que vai conseguir alcançar o resultado que quer. Porque é o que a gente está falando. Não existe mais sucesso e fracasso. É o resultado que você quer. Então é só mudar um pouquinho a estratégia. Essa estratégia não ficou legal. Vamos ver uma próxima estratégia. E muda para conseguir alcançar esse resultado. E você pode citar para a gente, Maicon, um exemplo de uma pessoa perfeccionista que se tornou um buscador de excelência? Claro, os nossos alunos do treinamento Dirige Transforma. Né? Para as pessoas que não sabem, nós temos um treinamento online que trabalha toda essa parte de orientação, de construção do conhecimento, de construção da sua independência. Então nós já temos alguns cases de sucesso de pessoas que conseguiram efetivamente, de verdade, sair desse lugar de limitação, esse lugar de bloqueio, esse lugar de prisão. Isso é uma prisão de verdade, né? E hoje conseguem livremente transitar, conseguem ir do ponto A ao ponto B, vão à padaria, vão ao supermercado, fazem todas as tarefas do dia a dia dirigindo de forma livre, de forma independente. Mas isso não é um processo simples, não é fácil, mas é 100% possível. Basta você querer. E assim nós vamos encerrando mais um episódio do podcast do Dirigir Transforma, onde aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir conquistar sua independência ao volante sem depender da ajuda de amigos, parentes ou autoescola. Eu sou a Jennifer Martinez. Eu sou a Mônica Martinez. E fechando essa família, eu sou o Maicon Martinez.